Bem-vindos, meu nome é Marcela Franco, sou engenheira civil com pós-graduação em Arquitetura e Design de Interiores e também estudante de Arquitetura e Urbanismo. Bem-vindos de volta, essa é a nossa terceira aula da série de vídeos com projetos arquitetônicos no AutoCAD e essa aula em específico eu vou passar para vocês alguns comandos de desenho para facilitar a vida de vocês na hora que vocês estiverem projetando. O que são esses comandos? São teclas no próprio teclado do computador, onde a gente consegue digitar e esse comando é ativado de forma mais rápida para você poder usar ele na tela do seu computador. Então, se você quer traçar uma linha, a gente digita L, é o comando line, então você já consegue traçar uma linha. Se você quer fazer um círculo, você digita C, ativa o comando circle, que é círculo, né? Pra gente poder fazer um círculo no nosso desenho. Então, são comandos que facilitam a nossa vida. Então, já abre o seu AutoCAD, vai lá na sua interface de trabalho, no Model, onde a gente vai começar a projetar. Então, a gente vai ativar algumas ferramentas, vou mostrar para vocês como elas funcionam e já vamos desenhar mesmo, para vocês começarem a criar uma certa intimidade com o programa, para que na próxima aula a gente já comece a desenvolver a nossa planta baixa do nosso projeto residencial que a gente vai fazer aqui ao longo desse treinamento. Então, vamos lá! Bom, pessoal, estamos aqui então com a interface do AutoCAD que vocês já conhecem e agora nós vamos pôr em prática alguns desses comandos, mostrando as ferramentas e essas ferramentas vão ser úteis para vocês quando vocês estiverem desenvolvendo os projetos. Aqui vocês podem ver que os comandos você pode acionar clicando na ferramenta. Então, para desenhar uma linha, você pode clicar no comando de linha e desenhar. Ou você pode simplesmente digitar L no teclado. Aqui vão aparecer vários comandos com a letra L. Você pode dar Enter, ele vai acionar o primeiro, no caso que é a line. Ou então você pode dar L e clicar no comando, que ele também vai acionar. Com a linha, a gente vai fazer desenho de paredes, desenhos de escadas, tudo aquilo que a gente vai desenhar, a gente consegue desenhar com a ferramenta Line. A gente tem que tomar cuidado para não acontecer isso aqui, ó. Quando a gente está desenhando, e geralmente precisamos de um ângulo de 90 graus, se a gente não ficar atento, as nossas linhas podem ficar com uma inclinação diferente. Isso é um problema, dependendo do desenho que você vai fazer. Então, na última aula eu já expliquei para vocês sobre essas duas ferramentas aqui, ó. Essa ferramenta, o orto, que a gente pode acionar também apertando no teclado F8. Se a gente acionar essa ferramenta, as nossas linhas, elas vão estar sempre a 90 graus. Então, ou na horizontal ou 90 graus na vertical. Ela não te permite traçar linhas com outra inclinação a não ser essa. Mas se esse comando estiver desativado, a gente pode traçar para qualquer sentido. Então, isso pode gerar muito erro. Então, o que eu recomendo? Deixar essa ferramenta aqui, o F10, né, que é o polar, acionado. E se você clicar nessa setinha aqui do lado, deixar essa opção, 45, 90, 135, 180, que são os ângulos mais comuns da gente utilizar. Então, ele te permite na horizontal a 0 graus, te permite a 45 graus, ele te permite ângulos aleatórios também, mas ele te mostra quando você tá com um ângulo comum. Vocês conseguem perceber? Então, deixa essa ferramenta ativada. E aqui também a ferramenta de Snap, né, que é o F3, que a gente pode ter como comando para ativar. Eu gosto de deixar todos ativados, porque ele facilita muito a gente a desenhar. Agora a gente vai testar a ferramenta de círculo. Você pode clicar aqui no Circle, clicar num ponto e traçar com o raio que você quiser. Tá vendo que aqui ele te dá uma medida, essa medida é o raio. Então, com o raio que você quiser, você pode desenhar, ou você pode digitar C, Enter, que também é o comando de círculo. Assim como aqui no círculo, se você digitar, né, por exemplo, eu quero um círculo de diâmetro 6. Então, aqui como ele tá me mostrando o raio, eu digito um raio de 3, que é metade do diâmetro. Então, ele me deu um círculo de diâmetro 6. Vamos conferir? Peguei uma ferramenta de cota e 6. Tá certinho. Na ferramenta de linha, eu também posso dar a direção e digitar o comando.
Eu quero uma linha de 100. E existem outras ferramentas muito úteis, né? Aqui, para a gente desenhar retângulos, a gente pode simplesmente selecionar a opção e desenhar, ou então digitar no teclado REC, que é o Rectangle. Então, a gente consegue fazer um retângulo. E a gente pode digitar as dimensões também. Como que eu digito as dimensões de um retângulo? Eu digito a dimensão aqui na horizontal, aperto Tab e ele me permite fazer também na vertical. E aí eu tenho um quadrado, porque eu coloquei as duas dimensões iguais. E essas são as ferramentas que a gente mais utiliza para começar a desenhar. Agora, além dessas ferramentas de desenho, e aqui tem outras, né, que podem ser utilizadas, só vocês clicarem aqui do ladinho, a gente tem as ferramentas aqui do Modify. O que é isso? A gente consegue mover, rotacionar, copiar alguns elementos. Isso a gente também consegue fazer por comandos no teclado. Então, imagine que eu quero mover essa linha. Eu seleciono ela, digito M e dou um Enter, que é o comando Move. E aí eu consigo mover ela para outro lugar. Mesma coisa, o meu retângulo. Move, consigo mover ele para um outro lugar. E basta eu clicar no outro ponto que ele foi e ficou ali. Meu círculo também, vou mover ele, consigo. Clico, movo. Vamos fazer com calma então. Seleciono o objeto, digito M no teclado, dou um Enter, clico em algum ponto do meu objeto e movo para onde eu quiser. Na onde que eu quiser que ele fique, eu clico no ponto. E ali ele vai ficar. Eu também posso copiar. Então, eu tenho esse círculo e eu quero fazer uma cópia dele. Eu seleciono o círculo, digito CO, que é o comando para copy, dou um Enter, clico em algum ponto do meu objeto que eu desejo copiar e consigo clicar em outro ponto. Agora, eu tenho uma cópia do meu círculo. Então, você pode testar todos esses comandos aí, copiando e movendo, ver se você entendeu bem como que você faz o processo, que você precisa selecionar, digitar o comando, Enter, clicar em algum ponto e clicar aonde você quer que esse objeto vá parar. Outra ferramenta muito utilizada é o Rotate, que é quando você vai rotacionar o seu objeto. Então, você pode selecionar o seu quadrado, digitar RO, Enter, clicar em algum ponto e você consegue rotacionar. Como a minha ferramenta aqui está selecionada para 45, 135, 90 graus, eu consigo ver essa linha guia que me permite rotacionar nesses ângulos. Então, eu corro menos risco de colocar o meu objeto rotacionado de uma forma aleatória. Então, eu rotacionei um quadrado, vou rotacionar uma linha. Seleciono o objeto, RO, Enter, clique em algum ponto do meu objeto e rotaciono, certo? Uma outra ferramenta muito importante é o Mirror. O Mirror é o espelhar. Então, às vezes você está fazendo uma porta e ela está com a folha virada para um lado, eu quero que fique para o outro. A gente pode selecionar o objeto, acionar o comando MI, ou então clicar nele, ele fica bem aqui em cima, junto com as demais ferramentas. Eu digito o MI, Enter, clico o ponto e ele espelha o meu objeto. Aqui, se eu quiser apagar esse objeto que ficou anterior, eu clico Yes. Se eu não quiser apagar, eu seleciono o objeto, MI, Enter, clico num ponto, clico e dou um No. Aí ele não apaga o meu objeto anterior. Essa ferramenta de Mirror, o espelhar, é muito útil. A gente também consegue mudar o tamanho de um objeto. Então, eu quero que esse quadrado tenha o dobro de tamanho desse. Então, eu posso selecionar ele, digitar SC, que aciona o comando Scale, que é a escala, dou um Enter, clico em algum ponto do meu objeto e eu quero que ele tenha o dobro do meu objeto inicial. Então, eu vou digitar 2. Ou seja, eu estou duplicando o tamanho dele.
Então, agora, o meu quadrado tem o dobro do tamanho do primeiro. Vou fazer a mesma coisa com esse círculo aqui, ó. Vou duplicar o tamanho dele. Selecionei o objeto, Scale, Enter, clico em um ponto e digito por quanto eu quero duplicar. Ó. Duplicar, triplicar, quantas vezes eu quero aumentar ou reduzir o tamanho desse objeto. Então, eu quero que ele fique o dobro. Um comando muito utilizado na hora de fazer as paredes é o comando offset. O offset, ele cria uma linha lateral que é espaçada continuamente de acordo com essa distância que a gente desejar. Então, isso é uma parede. Uma parede tem duas linhas laterais paralelas e elas seguem continuamente. Esse comando a gente pode fazer com o offset. O offset, ele está aqui nas nossas ferramentas, mas a gente pode acionar também digitando off, enter, e eu digito de quanto eu quero esse offset. Geralmente uma parede, ela tem 15 centímetros de espessura. Então, eu vou digitar 15, enter. Todo objeto que eu clicar, eu direciono e ele vai dar a espessura da parede. Vou fazer a mesma coisa. Já tá digitado 15, enter. E eu consigo fazer essa espessura para o lado que eu apontar o cursor do meu mouse. Ah, Marcela, mas toda vez que eu quiser fazer um comando, eu tenho que ficar acionando ele? Na verdade, quando a gente acabou de usar um comando, se a gente simplesmente apertar o espaço e enter, a gente consegue utilizar o mesmo comando. Espaço e enter. A gente utiliza o mesmo comando de antes. Agora, uma coisa para a gente ficar atento. O modo como a gente seleciona os objetos no AutoCAD faz diferença. Se eu pegar e selecionar da esquerda para a direita, eu vou pegar somente aquilo que estiver dentro do meu retângulo azul. Então, somente o que eu selecionei, ele vai pegar. Agora, se eu clicar da direita para a esquerda, ele vai selecionar o objeto por completo. Tá vendo? Para eu selecionar da esquerda para a direita essa linha, eu tenho que pegar ela toda. Se eu não estiver pegando ela toda, ela não é selecionada. Agora, se eu tiver da direita para a esquerda, basta tocar no objeto e ele já é selecionado. Eu não preciso ter ele todo selecionado para que ele seja ativada a seleção. Não existe uma forma certa e uma forma errada de desenhar. Existem as formas que vão facilitar o seu dia a dia. Então, para desenhar um quadrado, eu ensinei vocês pelo comando REC. Mas se eu quisesse fazer com uma linha, também seria possível. Eu digito aqui que eu quero um quadrado 50, só digitar no teclado. Eu dou a direção para onde que eu quero que ele vá, e aí eu digito a distância, por 50, por 50, e aqui basta clicar que ele vai fechar. Quando eu desenho dessa forma, as minhas linhas são separadas. Então, caso eu queira selecionar, eu tenho que selecionar todas elas para que ele seja um quadrado com as linhas unidas. Se eu vier desse outro ângulo, eu também vou selecionar só alguma face. Quando eu desenho com o comando REC, eu já tenho todas as linhas unidas. Então, se eu clicar em qualquer face, eu já vou selecionar o objeto todo. Vocês conseguem ver a diferença? Se eu clico nessa face, só ela é selecionada, porque eu fiz esse comando, esse quadrado com o comando Line. Já esse aqui que eu fiz com o comando REC, se eu seleciono uma das faces, todas elas já são selecionadas, porque ele se torna um objeto único. Existe uma linha que nos permite também desenhar como se fosse um único objeto, que é a Polyline, que é esse comando aqui nas ferramentas, ou então esse aqui, ó, Polyline. Então, eu clico e aí eu posso desenhar também um quadrado, dando a direção e a distância. E aqui ele também se torna um objeto único, porque eu utilizei a ferramenta de Polyline e não Line. Mas se eu quiser transformar esse quadrado com linhas separadas em um quadrado com linhas juntas, depois de já ter feito
existe a opção de selecionar todas as linhas do desenho e dar o comando Join. Se eu der o comando Join, aquele quadrado que antes tinha faces separadas, agora se torna também um único objeto. E se eu quiser apagar uma dessas paredes aqui, agora eu não consigo mais, porque tá tudo junto. Porque quando eu desenho com faces com linhas separadas, se eu fizer um quadrado novamente aqui com o comando Line, onde cada face fica separada uma da outra, se eu quiser apagar só essa entrada, eu consigo. Aqui, como ele tá tudo junto, eu não consigo apagar. Então, a gente pode usar a ferramenta Trim. A ferramenta Trim vem e me permite apagar só uma face. Ou então, o que também é possível, a gente explodir uma união de linhas. A gente seleciona o nosso conjunto de linhas e dá um explode. Nesse caso agora, cada face é uma linha isolada. Ah, agora eu quero juntar tudo de novo. Seleciono todas as linhas e dou o comando Join. E aí ele vai se tornar novamente um único bloco. E se eu não quiser que as arestas tenham 90 graus, se eu quiser que elas sejam um pouquinho arredondadas, eu posso usar o comando Fillet. O comando Fillet, a gente digita F no teclado, dá um Enter, a gente digita R, que é o raio dessa curvatura, digita Enter, e a gente pode testar aquele ângulo que vai ficar melhor. Vamos testar 5, e dou Enter. E eu clico em uma face, clico na outra. E aqui agora eu tenho uma borda arredondada. Se eu quiser fazer em todas as bordas, basta eu clicar no espaço e fazer em todas as laterais. Clico no espaço e consigo fazer em todas as laterais. E se por acaso eu aumentar esse raio? Vamos testar? Fillet, Enter, raio, Enter, vamos fazer com 10. Clico numa face, clico na outra, é que a gente percebe que aumentou o raio, né? A gente tem uma curva maior. Esse comando de Fillet, ele é muito bom pra gente fazer corrimão de escada, né? Que ele fica com curvatura, então é muito útil. Assim como eu mostrei para vocês que o modo como a gente seleciona o objeto de acordo com a direção para onde a gente está indo faz diferença aqui no AutoCAD, a gente também pode usar o scroll do mouse para afastar, para dar zoom, e caso a gente clique, ele vira a opção Pan, que é quando a gente só movimenta para o lado que a gente quiser a seleção das nossas imagens. E quando eu quero que o meu desenho se torne uma coisa só, para que eu não fique movendo linhas de lugar, para que ele se torne um único objeto, um único bloco, eu posso selecionar tudo aquilo que eu quero que faça parte do meu bloco, dar o comando BL, Enter, eu dou um nome para esse bloco, vou colocar bloco teste, dou um OK. E agora isso é um bloco só, eu não consigo mover só o círculo, não consigo mover só o meu quadrado. Se eu der o comando Move novamente, clicar em algum ponto, ele vai mover por inteiro. Se eu der o comando Rotate, ele vai rotacionar todo o objeto. Se eu der o comando Scale, que é a escala, ele vai mudar o tamanho de todo o objeto. Ah, mas agora eu não quero mais que ele seja um bloco, eu quero que ele volte a ser como antes. Eu posso selecionar e dar um Explode. Com o Explode, cada bloco volta a ser um único e não mais um conjunto de blocos. Então, assim, a gente pode mudar as cores do nosso desenho. Aqui a gente consegue mudar dependendo da espessura que a gente quiser. Logo mais vou ensinar vocês sobre essas configurações das espessuras das linhas. E a gente consegue mudar também o traço. Então, aqui a gente consegue ter uma linha tracejada, a gente consegue ter uma linha traço ponto, as linhas contínuas, né? E a gente consegue mudar também a espessura dessas linhas aqui. E se eu quiser criar um bloco desses dois quadrados aqui, bloco QQ? Nossa, mas ele ficou com a cor azul, eu queria que ele fosse todo amarelo. Eu posso selecionar o meu bloco, clicar com o botão direito em Block Editor.
ele vai abrir uma caixa onde só tem o meu bloco e eu consigo mudar aqui no Home a cor dele. Agora, ele também está amarelo. Então, eu fecho o Block Editor, salvo as mudanças e agora ele tem uma outra cor. Porque se eu quiser mudar aqui com ele sendo um bloco, eu não vou conseguir mudar a cor, mesmo que eu troque aqui nas opções. E se eu quiser medir a distância sem colocar uma cota? Se a gente vier aqui, a gente tem o linear, a gente consegue cotar uma distância, que é medir, né? E aqui vem uma opção de colocar uma cota. Mas às vezes eu não quero cotar, eu quero só medir essa distância para ver se eu estou desenhando da maneira correta. Eu posso dar o comando dist, que eu seleciono uma ponta, seleciono a outra e ele me deu a distância. Aqui, ó, o x é 50, que é a distância na horizontal. Vamos supor agora que eu quero que essa linha que eu fiz encoste aqui nesse quadrado, mas eu não quero ter que pegar ela e arrastar ela até aqui. A gente pode usar o comando extend. Eu seleciono até onde eu quero que vá a minha linha, digito EX, que é o extend, dou um enter, e aí eu clico na minha linha que eu quero que se estenda até esse objeto. E aqui, ó, a linha encostou. Se eu clicar mais uma vez, ela vai até a outra face, ó. A gente pode testar aqui de novo, ó. Seleciono a linha aqui de baixo, dou um X, Enter, e aqui, ó, eu consigo chegar até a linha onde eu coloquei. E se eu quiser apagar essa pontinha que sobrou? Eu dou o comando Trim, TR, Enter, e eu consigo apagar só essa pontinha que sobrou. Existem ainda muitos outros comandos, muitas outras ferramentas, mas com esse basicão aqui, a gente já consegue começar a fazer as paredes da nossa edificação. Então, vou deixar na apostila, no grupo do WhatsApp, um teste com algumas figuras geométricas, com medidas, para vocês começarem a brincar aí no AutoCAD. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu passei para vocês aqueles comandos que a gente mais usa no dia a dia, mas na apostila completa desse treinamento, vocês vão ter muitos outros comandos ali listados, qual que é o comando que você precisa digitar para ele ser ativado, o que aquele comando faz. Então, se você ainda não faz parte do grupo do WhatsApp, já corre, se inscreve aqui no canal, me segue no Instagram e me manda um direct, contando que você já fez esses 2 passos, para que eu possa te enviar o link e você faça parte desse grupo de WhatsApp. Nesse grupo, eu vou disponibilizar esses materiais, mas também vou tirar dúvidas. Então, para quem estiver participando desse grupo, pode me mandar dúvidas lá de projetos que vocês estiverem fazendo, do estágio de vocês, do trabalho, ou até mesmo do próprio treinamento. Aquilo que vocês ficaram com um pouco de dúvida ainda, vocês podem me mandar mensagem lá, tá bom? Espero vocês na próxima aula.